casa de recolhimento. Quando a gente chega aqui, a gente chega com a necessidade de olhar para dentro. E é isso que a gente faz no momento em que nos conectamos a Deus aqui, né? Nos permitimos. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa casa, nessa segunda-feira linda que foi o dia, na possibilidade do entendimento das palavras da Karine e minha, que possamos transmitir algo de bom e o olhar sempre para frente, sabendo que quando as dificuldades chegarem até nós, que possamos transformá-las sempre em coisas boas. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Agradecemos a presença. Muito bom ver vocês aqui. E esperamos que cada um consiga levar daqui o que veio buscar. Né? Que a gente consiga sair daqui harmonizado hoje. Nós vamos continuar a nossa, acho que virou uma série, né? Uma série de quatro capítulos. Netflix da Casa Espírita. São 4 capítulos referentes à prece, o livro Educação do Sentido dos Sentimentos, do Jason Camargo. E o tema de hoje é Mecanismos da Prece. Vamos fazer uma leitura e aí depois vamos conversar um pouquinho. Colorida. A grande cola. Ó, fiz uma cola colorida para não me perder. Esperta. Eu só, antes da Karine comentar, aqui fala bem sobre o que é a prece, né? Que vem do latim precare, que significa rogar, pedir com seriedade, suplicar e implorar. Então muitas vezes a gente faz prece sem ter o sentido, né? Sem ter o conhecimento do sentido. A gente sempre pensa, mas estou sempre pedindo, mas é para isso mesmo, né? A nossa necessidade de fazer a prece é para pedir, às vezes para a gente, às vezes para pessoas conhecidas ou para situações, né, que a gente está vivendo. Então, nesse sentido que a gente quis colocar o sentido da palavra, né? A etimologia, como se chama. Nós começamos pedindo e terminamos agradecendo. Exatamente. Né? Quando a gente começa pedindo, depois a gente entra no hábito e depois a gente já está agradecendo. Então vamos lá. Os estudiosos dos efeitos da prece asseveram que ela ainda não foi valorizada suficientemente pelo homem. Um elemento importante desses, capaz de mobilizar energias de alta frequência a nosso favor, ainda permanece ignorada pelo indivíduo. O professor Barry Alnove disse que a prece é a língua mais fundamental, primordial e importante que os seres humanos falam. É pena, no entanto, que poucos utilizem com eficiência essa linguagem que transcende os condicionamentos terrenos. Nossa sociedade ainda não tem a noção da importância dos valores morais. A palavra prece vem do latim precare, que significa rogar, pedir com seriedade, suplicar e implorar. Por definição, a prece implica rogativa de cunho elevado. Não poderíamos, portanto, utilizá-la visando o malefício de alguém, visto que isso já deixaria de ser uma prece. Os espíritos elevados realizam a prece com muita eficiência. Jesus era visto orando seguidamente, momento em que ele se limbava de luzes fulgurantes. Acho que essa parte não... Vou começar falando em reinar. A primeira coisa, por que ainda a gente não se vale da prece em todos os momentos da nossa vida, mesmo quando a gente não esteja necessitando tanto assim? É bem difícil a gente não estar num dia que a gente não necessite, né? Se modificar as emoções internas
por que ainda a gente não se utiliza tanto da prece? Porque ainda nós não nos reconhecemos como seres imortais. Então, no dia a dia, a gente vive muito essa vida física, essa vida material, do que a gente consegue ver, do que a gente consegue tocar. Então, é difícil para nós entendermos que a vida material e a vida espiritual andam juntas. Não é porque a gente não enxerga que não existe, né? A gente não enxerga muitas vezes uma bactéria, um germe, a gente não enxerga o olho nu, mas ele está lá, ele existe. Então, por que ainda nós não conseguimos assim, ter total, total crença, total, não seria a palavra crença, mas total confiança de que há, além de tudo que nós enxergamos, há muitas outras coisas. E a prece, ela entra na nossa vida como um mecanismo de renovação emocional nossa, de renovação das nossas frequências, de renovação do nosso campo eletromagnético, que a gente chama de aura, né? Esse campo eletromagnético ele precisa ser purificado. A prece faz isso. Quando eu aciono esse mecanismo da prece, quando eu entro nesse contato com seres mais elevados, com mentores, com Jesus, com Deus, seja lá o ser mais elevado que eu busco para essa conexão, geralmente a gente ora para Deus, né? Porque a gente entende que é o ser supremo que nos auxilia em todos os momentos. Então é isso, a gente entra nessa conexão para ver essa renovação energética nossa. Só que a gente ainda não compreende isso. Nós entramos em conexão ou entramos em prece, como a palavra mesmo diz ali, a gente entra pedindo, rogando, implorando nos momentos que a gente tem dificuldade. Se nós conseguirmos nos reconhecermos como seres imortais e também imateriais, que além do corpo, se a gente se reconhecer como espírito, a gente consegue compreender que se a gente é espírito, e espírito é uma energia, como nós já abordamos aqui, tudo é energético. Então, esse nosso campo que nos circunda, esse nosso campo energético, ele precisa estar alinhado com coisas boas, com coisas mais, com pensamentos mais elevados. Quando esse campo não está alinhado, equilibrado, que as nossas emoções estão desequilibradas, a gente começa a ter sintomas físicos, né? Doenças que a gente chama de psicossomático. O nosso inconsciente está nos levando para caminhos que não são tão bons para nós. Só que a gente não consegue perceber isso no primeiro momento. A gente começa a entender que a gente está tendo doenças ou está tendo coisas que estão acontecendo na nossa vida que não são boas e que a gente entende como são serem coisas voltadas a cunho material. Quando a gente começa a perceber que essa conexão, essas preces, essas mentalizações, meditações, seja lá como a gente vai dar uma nomenclatura, que isso nos conecta com uma vida espiritual além do que a gente consegue perceber, começa a haver mudanças dentro de nós. A gente começa a ver coisas que antes a gente não percebia. A gente começa a ver graças aonde a gente não via antes. Então a gente começa uma prece, e aí eu falei, a gente começa uma prece rogando, pedindo, suplicando, implorando, e aí depois que a gente entende essa mudança energética que foi feita em nós, a gente começa depois a prece
agradecendo. Seria o mais, digamos, saudável a gente já agradecer. Porque nós focamos muito na falta das coisas, nós focamos no que a gente não tem. A gente não foca em agradecer as coisas que a gente tem. E eu acho importante, isso é uma coisa minha, eu acho importante a gente começar uma prece agradecendo pelas coisas que a gente tem. Não focando na falta, focando no que se tem. Agradecer pelo que se tem, seja o mínimo do mínimo, seja qualquer coisa. Seja saúde, seja, por menos que seja, tô com doença, mas tem pessoas que às vezes estão passando por coisas mais difíceis e estão agradecendo. Então, por mínimo de material que tu tenha, pela saúde, mesmo que seja bem pouquinho, agradece. Quando a gente vai tendo esse hábito de agradecer o que a gente tem, a gente vai liberando esse nosso campo eletromagnético para receber mais daquilo que a gente emite. Então, quando eu vou reclamar e emitir energias que não são energias boas, eu vou atrair mais daquilo, porque tem uma afinidade. Eu só vou receber o que eu estou emitindo, eu vou atrair o que eu estou emitindo. Então, se eu emitir coisas boas, se eu ter o hábito de agradecer, se eu pensar com bondade, com amor, praticar coisas boas, eu vou atrair mais daquilo para mim. Então, a prece nos faz perceber no andar da carruagem, no andar da caminhada, que ela seria muito mais para agradecer do que para pedir. Mas a gente começa pedindo até a gente se habituar a agradecer. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Não, é isso aí, eu acho. Tem que anotar, né? Senão... Memórias. Eu vou começar fazendo, na verdade, 2 perguntas para todos nós. Quem acha aqui que não está no lugar certo? Quem de nós aqui todos acha que deveria de estar em outro lugar? Todos nós estamos no lugar certo? Todos nós achamos que estamos? E a segunda pergunta, para quem é pai, quem é mãe, para quem vai ser, qual é a missão de um pai e de uma mãe? Nós sabemos. É educar, proteger, amparar. É assim, né? E aí, a gente quer controlar o sistema, né? A gente quer cuidar do filho de uma maneira que ele evolua. Deus faz isso por nós. Quando é que um pai e uma mãe sabem que o filho está com problema? Só de olhar? Ou o filho fala? Ou o filho entra em conexão, né? Com o pai, com uma irmã, né? Aí a gente descobre que o filho está com algum tipo de problema. E a gente tem que pensar de que maneira a gente vai resolver aquele problema ou ajudar que aquele problema seja retirado das costas daquele filho. Com Deus é a mesma coisa. Deus nos permite estar aqui. O lugar certo de nós estarmos, hoje aqui nessa sala, por exemplo, é aqui. Quem veio hoje aqui, nós, é porque Deus disse, é lá que vocês têm que estar nesse momento. É em Maçambará, é no trabalho que cada um escolheu fazer. Nós estamos no lugar certo. Mas como é que Deus sabe disso? De que maneira Deus conversa com a gente? É de várias maneiras, mas e nós? De que maneira nós conversamos então com Ele? Quando é que existe a conexão?
Karine colocou muito bem a respeito da prece, de que maneira a gente entra em contato com Deus. E aí, hoje ali no estudo, por coincidência, o nosso estudo do livro que a gente está ali estudando, falou sobre a prece também. E a maneira como a gente entra em conexão com Deus, que são várias maneiras, primeiro de tudo é nós estarmos bem. Como bem se eu estou precisando de uma salvação? Mas como é que eu vou falar com Ele se eu não estiver bem para falar com Ele? Eu preciso fazer com que a minha energia chegue num ponto bom, que eu possa transmitir a minha dificuldade para Deus. Porque se eu não estiver energeticamente bem, é lógico que eu vou pegar e vou fazer a oração do Pai Nosso de uma maneira que eu não vou prestar atenção nem no que eu estou falando. E eu comentei ali até que me veio na hora que cuidar de flor, cuidar de um animal, cuidar da natureza é uma oração. E aí depois no livro dizia que o trabalhador que ara a terra está orando a Deus. Então nós aqui que somos trabalhadores, cada um numa área, quando a gente faz aquilo com devoção, com carinho, com respeito a quem vai receber aquele trabalho, seja qual trabalho for, é uma oração. Porque Deus te permitiu tu estar ali. A nossa necessidade de estar no lugar certo sempre vai ter um olhar para o outro que vai chegar. Quando a gente tem esse tipo de consciência, quando a gente faz com que o nosso trabalho tenha o prazer do acolhimento ao outro, que é o nosso trabalho aqui na casa, por exemplo, eu não posso vir para casa se a minha energia não estiver preparada para isso. Como é que eu vou receber quem chega? Que tipo de trabalhador da casa eu me torno? A gente tem que fazer o melhor sempre, sabe? Então a nossa necessidade de contato com Deus é orar de uma maneira que Ele escute a nossa oração e a gente possa estar apto a receber. Porque nem sempre, gente, nas necessidades que a gente faz a oração e vai receber. Por quê? Porque eu não estou trabalhando ali atrás, eu não estou vindo na caminhada correta. Aí me acontece o problema, eu faço oração, Deus não está me acolhendo. Então, existe a transformação da gente, o interno, a melhoria que a gente está buscando todos os dias, para que a gente consiga receber a bênção, vamos dizer assim, né? E ali foi perguntado também, na hora que nós estávamos fazendo o estudo, quem nos atende? É o anjo da guarda? É o mentor? É um terceiro? É o santo? Quem é que nos atende no momento da necessidade? Porque alguém vem atender, isso é certo. Imagina se Deus, nós estamos orando para Deus, só com Ele, conversa reta. Aí toda hora Ele está vindo aqui nos atender. Para isso tem os anjos, para isso tem os santos. Para quem é devoto de santo, que eu sou, né? Tem meus santos devotos lá, que eu estou umas conversadas com eles lá. E às vezes eles não podem vir aqui me ajudar. Às vezes não é com eles o assunto, mas eles chamam alguém que venha nos auxiliar. Dependendo do grau do problema, é um irmão mais de luz, que até tempos atrás estava encarnado na Terra, que já está no trabalho, que vem nos auxiliar. Porque, como eu falei, né, dependendo do problema, que aí eu falei, é um problema de doença. É um problema de doença grave, vai vir um médico em auxílio. É um problema de doença leve, vem um enfermeiro nos auxiliar. Então essa conexão a gente só precisa primeiro estar na energia boa e depois a gente conversar.
rogar, pedir, conversar. Ah, mas eu preciso falar? Não. A força do pensamento, a oração, a energia da oração, ela viaja mais rápido do que a velocidade da luz. Se nós colocasse o nosso pensamento, a energia do pensamento junto com a velocidade da luz, os dois saindo daqui, o pensamento vai chegar mais rápido. Tem uma outra vantagem, né, da oração. Ela não mede distância. Então, se tiver alguém que mora lá em São Paulo, mora nos Estados Unidos, mora no sei, por que a gente fala em orar pela guerra da Ucrânia? Porque essa energia está saindo de Maçambará, bate lá em cima e cai lá na Ucrânia. Mas aí a Karine disse, né? Tu falou que a gente não está habituado a fazer isso. A gente não ora pedindo o alimento e na hora que o alimento está na mesa, não ora agradecendo o alimento. Deveria ser uma constante. Eu sou falho. Vou começar por mim. Eu sou muito falho. Eu tenho dias que eu passo o dia inteiro reto, assim, eu me lembro de noite, hoje eu não orei, sabe? Eu não faço regra, eu não fiz regra na minha vida. Eu preciso modificar. E hoje em dia, graças a Deus, eu estou só agradecendo ultimamente. Até quando estou dando as tropeçadas na vida, eu estou agradecendo porque eu estou conseguindo entender que eu tenho que passar por aquilo. Todos nós. Às vezes a gente está no ambiente errado, foi para o ambiente errado, está no lugar errado, acontece o problema. E tu sabe por dentro de ti que aquilo não era para ter acontecido contigo, porque tu não teve a maldade de fazer, mas tu estava no ambiente que estava para acontecer. Ah, mas então tu vai deixar de ficar? Não, eu vou, às vezes eu dou uma piscada, às vezes eu dou uma caminhada para ver se realmente eu estou bem ou se eu ainda estou no ataque. Mas é assim. Aí a gente falou no outro tema, na outra vez que a gente comentou, a respeito de certos ambientes que a gente vai, né? E que a energia é muito misturada, por exemplo, num baile. Tu vai num baile e a gente, normal se divertir, né? Normal tu socializar. Aquilo ali serve como aprendizado pra gente, né? Se tu sente que a coisa não está muito boa para ti, levanta e vai embora, é aprendizado. Mas ali é muita energia acumulada de várias pessoas ali que estão naquele centro, né? Misturando, trocando, tu cruza com um, tu pega o outro. É nesse sentido que a gente fala, tu tem que estar bem até para ir no bairro, tu tem que estar com a cabeça boa para te receber os avisos certos. A oração nos leva a isso. Nos abre essa mente, nos abre essa fonte, nos abre a conexão. Tem muita gente que é devoto a santo, que é devoto verdadeiramente, né? A minha mãe é Santo Antônio. Todo dia, terça-feira, a velhinha de Santo Antônio acendida. Conversa com Santo Antônio, estou vendo sempre, sabe? É impossível que Santo Antônio não escute ela, é impossível. É isso que a gente fala. Então a gente fazendo regra, a conversa, tem muitas vezes que o Santo Antônio está só conversando. Mas tem outras vezes que é o atendimento, que é a nossa necessidade. Tem mais para encerrar? Não, para depois se tiver. O Dr. Marie Dossey foi autor de 2 obras, As Palavras Curam e O Reencontro com a Alma. Ele fez um estudo sobre a prece e chegou a interessantes observações a respeito desse tema. Aí, a seguir, o autor, ele coloca um resumo da obra desse doutor que pesquisou sobre a prece. Número 1. A prece é não local. Significa que ela não está confinada a um local específico no espaço e nem a um momento específico no tempo. A prece atinge distâncias incomensuráveis dentro e fora da nossa realidade existencial. É interdimensional. Atua igualmente fora do momento presente. Significa dizer que a prece produz efeitos significativos
significativos nos diversos planos da realidade humana, ou seja, no físico e no espiritual. Dependendo do teor força, que é a frequência do emitente, ela produzirá efeitos significativos na saúde orgânica e espiritual do indivíduo. O autor abre, então, a possibilidade de que algo em nós é infinito no espaço e no tempo. Esse algo nada mais é do que o espírito imortal. Número 2. A prece tem raízes no inconsciente. As energias do inconsciente são poderosas e, quando conseguimos acessá-las em nosso benefício, elas produzirão efeitos extraordinários. Um espírito educado irá produzir um inconsciente equilibrado e este agirá em nosso proveito. Número 3. Doença. É o meio pelo qual o organismo se liberta da matéria estranha. Isso significa que a doença está querendo dizer alguma coisa, trazendo significados e mensagens do interior para nós. Curam-se os que não exigem a cura, porque eles oram com confiança e serenidade. Número 4. Atitudes. No ato da prece, deveremos estar em estado de aceitação espiritual, gratidão, postura aberta diante da vida, sentimento de amor, perdão, confiança. Deve-se evitar fazer a prece agressiva e de vigorosa súplica para a erradicação de doenças, porque isso careia emoções negativas, ansiedade e etc. Deve ser serena, cheia de paz e fé. E o número 5, estado de prece permanente. Isaac, o sírio, dizia que se pode orar mesmo dormindo. São as preces mais eficientes, porque as coisas do consciente diário não atrapalham. Aplicando-se a prece para várias vezes ao dia, iremos transportando-a para o nosso inconsciente até que ela faça parte dele. O sujeito que tem o hábito de realizar a prece de vez em quando, uma vez por semana, ou então não realizá-la, procure modificar esse hábito. A prece deve ser cultivada sempre, com naturalidade, várias vezes ao dia. Isso irá orvalhando o inconsciente de pensamentos saudáveis todos os dias, até que ele suavize, reduza suas cargas emocionais negativas e se reestruture sob novas bases mais firmes e saudáveis. Que assim seja. E lembre sempre do vigiar e orar. Né? Vigiar e orar. Se custa caro, mas é bom. Então tá. Até o próximo episódio. Capítulo. O último episódio da série. Então, vamos fazer agora uma prece de agradecimento, então, né? Estamos aqui todos bem, graças a Deus. Fechando os olhos, interpretando as palavras com calma, serenidade, para que a gente possa alcançar a energia positiva. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair